Uma forte tempestade afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Quiriquerê, pelos índios guaianás que habitavam essas terras. Esse nome, que significa dorminhoco, foi dado devido à quietude das águas mansas do rio, hoje denominado Cricaré. Portugueses e indígenas, aliados aos náufragos do navio espanhol, estabeleceram na foz do rio Cricaré um núcleo populacional com o nome de Barra, que é o nome dado a uma linha de rebentação que, devido à diminuição da profundidade da água, podem formar ilhas, ou seja, penínsulas ou grandes bancos de areia. O desenvolvimento inicial se deveu principalmente à intensidade dos navios vindos da Bahia, que aportavam aproveitando a facilidade de acesso. Era um importante entreposto comercial, uma rota estratégica localizada entre o Porto de Vitória e o Porto de Salvador. Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do estado do Espírito Santo, cujo porto foi o determinante geográfico para a fundação da cidade. A sua fundação data de 1554, quando os portugueses organizaram expedições para afastarem os índios das circunvizinhanças onde se estabeleceram o donatário Vasco Fernandes Coutinho. Nesse contexto, também podemos citar a Batalha do Cricaré, que foi a primeira de uma série de batalhas entre portugueses e índios brasileiros da região da Capitania do Espírito Santo, que posteriormente ficou conhecido como Guerra dos Aimorés. O combate foi travado no ano de 1557 e tinha por objetivo livrar Vasco Fernandes Coutinho, donatário da Capitania do Espírito Santo, dos ataques dos nativos. 6 embarcações e aproximadamente 200 homens saíram de Porto Seguro rumo ao povoado do Cricaré. Combateram os índios, que se defenderam bravamente. O ataque português perdeu forças e tiveram que bater em retirada. A batalha culminou com a morte do principal comandante, Fernão de Sá, filho do então governador-geral do Brasil, Mendes Sá. Ocorrida no encontro dos rios São Mateus e Mariricu, a batalha devastou o território próximo ao vilarejo de Cricaré, hoje São Mateus, com o objetivo de livrar o território da presença indígena, que era uma ameaça ao donatário da capitania, Vasco Fernandes Coutinho. Provavelmente, essa batalha foi um dos primeiros e maiores genocídios indígenas da história do país. Com a morte de Fernão de Sá, filho de Mendes Sá, o governador-geral do Brasil, se inundou de um sentimento de vingança que o levou a conduzir ao extermínio de mais de 8.000 índios na situação. Em 1596, a povoação de Barra recebeu a visita do padre José de Anchieta, que visitou também a povoação do Vale do Cricaré. No dia 21 de setembro do mesmo ano, e como era de costume denominar as terras e os acidentes geográficos com o nome do santo do dia, Anchieta trocou o nome do rio para São Mateus e deu à povoação o mesmo nome. E com esta troca de nomes, o núcleo populacional da margem de esquerda passou a se chamar Barra de São Mateus. A importância do porto. O porto marítimo de Barra de São Mateus, juntamente com o porto de Vila de São Mateus, atual município de São Mateus, formavam juntos uma espécie de complexo portuário, encontrado às margens do rio Cricaré, que teve grande importância no desenvolvimento econômico da região, sendo o principal porto negreiro do Brasil colônia. O desenvolvimento econômico do Porto de São Mateus no século XIX teve como sustentáculo o trabalho escravo do negro, que era comercializado num largo existente à beira do rio São Mateus. Foi nele que foi apreendido o último carregamento clandestino na costa brasileira, em 1856, quando foi aprisionado por uma escuna norte-americana na Barra de São Mateus com 350 africanos. Mesmo com a introdução do café, da cana-de-açúcar, entre outros produtos de consumo no Brasil colonial, Conceição da Barra manteve durante muito tempo a sua primeira fonte de renda, o comércio de farinha de mandioca. Em meados do século XIX, mesmo o café já estando espalhado por todo o sul do estado, o complexo do Porto de São Mateus ainda exportava farinha para o Rio de Janeiro, para a Bahia e para Minas Gerais.
Em ato datado de 11 de agosto de 1831, Barra de São Mateus foi instituída paróquia, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, cuja imagem era venerada numa rústica capela, erguida nos primórdios da colonização, onde se encontra até os dias de hoje. Foi elevada à categoria de vila por resolução do Conselho do Governo datado de 2 de abril de 1833, sendo chamada Vila de Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio São Mateus. A cidade recebeu a denominação de Conceição da Barra, sendo o primeiro nome uma homenagem à padroeira e o segundo lembrando o primeiro nome que os portugueses deram à povoação. No dia 10 de junho de 1892, foi criada a comarca do novo município. A Igreja Matriz de Conceição da Barra abriga a imagem portuguesa da padroeira de Nossa Senhora da Conceição. Com estilo barroco, é um templo com característica das construções jesuíticas do período colonial, mas foi erguida no século XIX. A igreja também é tomada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Histórico Material. Em 1922, houve eleições para prefeito, tendo Astrogildo Carneiro Setúbal como o primeiro prefeito eleito do município, que governou até 1927, quando eleito Manuel Antônio de Oliveira, que não chegou a cumprir todo o seu mandato devido à Revolução de 1930. De 1930 até 1947, não houve eleições. Nesse período, os governadores, denominados interventores, eram nomeados pelo presidente da República e os prefeitos pelos interventores. Os prefeitos nomeados foram Eli Cardoso, Oswaldo Mouro Neves, Vindilino de Matos Lima, Mário Velo Silvares, Edgar Cabral da Silva. Com o fim do Estado Novo e a volta da democracia, recomeçaram as eleições e o povo, depois de 17 anos, pôde escolher seus representantes. No dia 2 de dezembro de 1947, houve eleições para a escolha de prefeitos e vereadores. Foi eleito para prefeito Bento Dayer e a Câmara de Vereadores ficou assim constituída por Mário Velo Silvares, Vindilino de Matos Lima, José Nunes da Silva Júnior, Teófilo Cabral e Álvaro Lira. Turismo e cultura. O Carnaval. Considerado o melhor carnaval do Espírito Santo e por anos foi considerado o terceiro melhor carnaval de rua do país. Tudo começou por iniciativa e sob a batuta do sargento e maestro Almir de Souza Santo, o sargento Almir, também autor da música do hino de Conceição da Barra. Na década de 60 e 70, a maioria da população saía às ruas levando a cortejo e a tiracolo, a bandinha formada por muitos, para não dizer todos da época, os moradores da doce Conceição da Barra. A Igreja Matriz, que guarda aspectos arquitetônicos das construções jesuíticas no Espírito Santo, é tombada pelo IPHAN e faz parte do calendário das festas religiosas do Espírito Santo. O Farol da Barra, localizado na Praia do Farol, a 50 metros do centro. Foi adquirido na França e construído em 1914. Sofreu modificações em 1928 e hoje faz parte também do roteiro turístico obrigatório de quem frequenta Conceição da Barra. A Vila de Itaúnas, localizada a 24 quilômetros de Conceição da Barra, ao norte, as atrações são as dunas, o rio Itaúnas e o famoso forró Pé de Serra. Também fica lá o Parque Estadual de Itaúnas. A Maria Fumaça. A locomotiva Maria Fumaça foi adquirida pela família Donato para ajudar no escoamento das toras de madeiras oriundas da Vila de Itaúnas, distrito de Conceição da Barra, num tempo em que a necessidade de extração de madeira era uma grande fonte de renda. Reformada no ano de 2007 em São Paulo, retornou a Conceição da Barra no dia 12 de janeiro de 2008, para voltar a funcionar como um trem turístico ambiental. Diversidade cultural e folclórica.
A principal festa folclórica de Conceição da Barra é o Ticumbi, festa de origem africana, com rica coreografia e cânticos ao som da viola e pandeiros, também conhecido como baile de congos, brincadeira ou baile de São Benedito, promovido pelos negros devotos de São Benedito há mais de 300 anos.